Então, uma vez que a página ela termina de ser carregada, o script ele é executado. Quando o script ele é executado, ele verifica se há variáveis de campanhas de URL. Ou seja, na hora quando você faz uma campanha no AdWords, por exemplo, e essa campanha ela aponta para o teu site, o sistema de AdWords ele insere uma variável nessa URL, que é uma variável de controle nossa. Então, quando o script do Analytics ele vai ser executado, a primeira coisa que o Analytics faz é olhar para a URL e perguntar, existe essa variável de campanha? Ah, existe, então eu sei que ele veio de uma campanha de AdWords. Você pode configurar, e a gente vai ver aqui em detalhe, você pode configurar o Analytics para não só campanha de AdWords, como campanha de terceiros. Você quer fazer uma campanha de newsletter, por exemplo. E aí você quer saber quantos usuários acessaram o teu site através de uma campanha de newsletter. Você insere essa tagzinha na tua campanha de newsletter. Toda vez que o usuário cai no teu site, aquela URL, ela vai ter aquela variável. A primeira coisa que o Analytics vai fazer na hora de executar é olhar para cima e perguntar, essa URL tem uma variável de campanha? Tem. Então eu sei que esse usuário veio de uma newsletter. E assim por diante. Então isso é feito através da URL do seu site. E aí, voltando um pouco, o que acontece quando esse controle é feito na URL? Se você tem um redirecionamento no teu site, antes de exibir o conteúdo, ou seja, o usuário clica numa newsletter, da newsletter ele cai no teu site, numa página do teu site, essa página tem um único objetivo de redirecionar o usuário, ela redireciona o usuário para uma outra página que realmente vai exibir o conteúdo para o usuário, o conteúdo da página. E nesse redirecionamento ele joga fora todas essas variáveis de controle do Google Analytics, variáveis de campanha e tudo mais. Qual é a consequência? A consequência é que quando o script do Analytics ele é executado, ele vai olhar, existe variáveis aqui dentro? Não, não existe. Então esse usuário não veio de campanha. Esse usuário veio da onde? Veio daquela minha página de redirecionamento. Você cai de novo naquele problema. Ou seja, esse redirecionamento gera muita dor de cabeça. Tá? Esse redirecionamento a nível de página e não a nível de servidor. Então, o GA ele verifica se há variáveis de campanhas de URL, ele verifica se já há cookies, ou seja, esse usuário já visitou o meu site antes, esse usuário está numa mesma visita, quando foi que essa visita do usuário foi? Então, ele faz essas verificações de cookies, verifica se esse usuário ele está segmentado, ou seja, em algum momento durante a configuração do Analytics, a gente também vai ver adiante, eu identifiquei esse usuário do tipo um usuário do sexo masculino de idade de 18 anos, por exemplo. Ele verifica se essa segmentação existe. E aí, baseado nessas informações, ele cria ou atualiza os cookies de controle. Tá? Então, ele cria ou atualiza o usuário único, o ID do usuário único, se o usuário veio de campanha, se o usuário veio, qual é a sessão, se a sessão foi iniciada quantas visitas ele fez, qual é a página que ele está vendo, seja uma série de coisas. E aí, depois de fazer todos esses 3 passos aqui, aí sim que o Analytics manda aquela requisição de imagem para o servidor do Google. Ok? O que acontece? Uma vez que a informação ela chega no nosso servidor, aqui é o nosso log, tá? Vamos supor que isso aqui é o log do Google Analytics. Cada item aqui é um log, é um registro no nosso log. Tá? Então, vamos supor que o usuário ele entrou no seu site. Então, é o usuário X, que entrou na hora tal, que veio de uma campanha A. Qual página que ele olhou? Foi essa página aqui. Index, foi a página principal do teu site. Tá? O usuário, essa página Index, por algum motivo, permite o usuário se identificar como sexo masculino ou feminino. Tá? O que acontece? O usuário se identifica como sendo do sexo masculino, um evento é disparado para o nosso servidor de log. Então, o nosso log recebeu, olha, esse usuário foi identificado como do sexo masculino. Na verdade, aqui a gente não identifica sexo, idade. A gente recebe uma string. E dentro dessa string você diz, olha, sexo, 2 pontos, M, ponto e vírgula, idade, 2 pontos, 16 anos, ponto e vírgula. Você coloca qualquer tipo de informação aqui dentro. Aqui é só a nível acadêmico, eu estou colocando bem claro que o usuário selecionou o sexo masculino. Você pode colocar qualquer tipo de informação que você quiser colocar aqui. Tá? Então, nessa página, o usuário se identificou como sexo masculino. Tá? E aí ele vai para a página 1 do teu site. Na página 1 do teu site, esse evento que foi enviado para o log do Analytics, essa identificação de segmentação aqui, ela já virou um cookie. Então, esse cookie vai estar presente durante toda a navegação do usuário. Tá? Então, ele vai ver a página 1, vai ver a página 2, e é assim que a gente vai registrando
as informações no nosso log. Quando a gente processa, o que a gente processa? A gente vira e diz, olha, baseado nesse log, o que eu tenho? Eu tenho uma única visita, porque eu só tenho um único usuário aqui, certo? Essa visita, ela veio da campanha A, e observa aqui um detalhe. Em algum momento, isso aqui é o log do Analytics. Então, ele não sabe o que o usuário está navegando, se ele foi para um outro site, se ele voltou do outro site, ele não sabe nada disso. Mas observa que o usuário, quando ele viu a página 1, ele, por algum motivo, ele decidiu, eu vou ver uma outra página nesse site, ou em um outro site. Resolveu navegar pela internet. Foi lá, navegou, o Analytics não está traqueando isso, porque isso daí não é, o outro site não pertence ao teu site, né? Ele tá vendo um site, um blog está indo depois no Orkut, por exemplo. Só que aí o usuário, depois, antes de meia hora, ou seja, o controle de sessão do Analytics é baseado em meia hora, ele volta para o teu site, cai nessa página via uma campanha B. Que pode ser uma campanha de newsletter, pode ser uma campanha de AdWords e assim por diante. Mas ele voltou para o teu site através dessa campanha. Campanha B. E aí o que acontece? Durante toda a navegação do usuário, o cookie de campanha fica setado como campanha B. Como é feito o processamento do Google Analytics? O Google Analytics, a primeira campanha existente na seção da visita do usuário é aquela que vai prevalecer durante toda a visita do usuário. Então, um usuário ele entra no teu site e começou uma visita. O Google Analytics viu uma campanha, é essa campanha que vai prevalecer até a morte, até o usuário ir embora. Tá? Então, nesse caso aqui, apesar do usuário ter saído do teu site e ter voltado, internet, como eu falei, é um meio falho. Você não sabe, em nível de protocolo, você não sabe se o usuário saiu ou não do teu site. Você não tem essa informação na internet. Literalmente, você não tem essa informação. Então, a gente, da mesma forma que a internet não te dá essa informação, o Google Analytics não sabe dessa informação. Não sabe que o usuário saiu do teu site e voltou. Mas se ele sai num espaço de tempo menor do que meia hora, ele ainda está na mesma sessão, ele ainda está na mesma visita no teu site. Então, não importa que ele tenha voltado através de uma outra campanha, o que vai prevalecer é a campanha A. Ok? Então, ele teve uma única visita. Essa visita foi associada à campanha A. O número de visualizações de páginas foram 4. 1, 2, 3, 4. Apesar de existirem 5 eventos no nosso log, o número de visualizações de páginas foram 4. E isso vai fazer diferença no decorrer da apresentação. Então, aqui a gente tem 4 visualizações de páginas, mas 5 itens no nosso registro. E vocês vão ver que isso vai impactar nas diversas configurações que vocês vão fazer do Google Analytics. Tá? Então, a segmentação, sexo igual a M, essa é a segmentação do usuário. Porque, apesar da primeira página que o usuário visitou, ele não ter sido identificado como do sexo masculino, a segmentação ela é aplicada a nível de visita. Tá? Então, o usuário ele viu essa página, não foi identificado o sexo masculino. Tudo bem. Mas isso aqui é uma mesma visita. Em algum momento, ele é identificado como sexo masculino. É essa identificação que vai ser usada durante toda a visita do usuário. Ou seja, a partir daqui de cima até aqui embaixo. Isso é nível de sessão, essa significa que, se aqui no meio eu modifico a segmentação do usuário e digo sexo masculino, idade de 18 anos, mesmo eu identificando ele como 18 anos, o que vai prevalecer é o primeiro evento, porque ele fica a nível de sessão. Você falou em meia hora aí. Sim. A gente vai ver isso aí em detalhe.